Shalom, shalom, meus amados. Hoje eu quero falar o significado de sonhar com ônibus. Você já teve esse tipo de sonho ou tem sonhado? Eu quero consagrar esse vídeo em Salmos, capítulo 3, versículo 3, 4, que diz assim: Mas tu, Senhor, és um escudo, ao meu redor és a minha glória, e mantens minha cabeça erguida. Clamei ao Senhor e ele me respondeu, de seu santo monte. Glória a Deus, aleluia. Meus amados, o que significa sonhar com ônibus? O ônibus, ele sempre vai representar liderança, tá? Ele sempre vai representar emprego e ele vai representar o seu chamado, tá? Ele sempre representa isso, tá bom? E o ônibus também, ele representa mudança de destino, tá bom? Meus amados, o ônibus, ele representa, por exemplo, um líder. Você será um líder muito fluente. Ele vai ter o contexto, o sonho, que vai te dizer sobre isso. Um líder ou uma líder muito fluente, certo? E também vai representar quem você é. Seja uma pastora, um pastor, tá? Seja o dono de uma empresa ou uma dona de uma empresa. Seja, Deus está falando para você ser uma empreendedora ou um empreendedor. Você vai ter esse tipo de sonho, tá? Sonhos com ônibus é sempre algo muito grande, algo que carrega muita responsabilidade, certo? Como fala também de mudança de destino. Então, esse sonho também é muito sério, tá? Prestar muita atenção. E aí, no ônibus, vai ter contextos. Muitas mulheres, por exemplo, Deus está chamando para um ministério de mulheres. Ela vai sonhar com ônibus, tá? E lá dentro vai ter mulheres, certo? Lá ali, o ônibus, ele fala coletivo, algo coletivo. Mas também ele vai apontar sobre você ser uma líder, liderar aquelas mulheres, liderar que você está na frente daquele chamado, certo? Você vai liderar aquela equipe. Então, o ônibus fala de profissão, tá? Quando Deus está abrindo uma porta. Também, o ônibus, o que eu não falei, fala de projeto, certo? Fala de projetos também. Então, o ônibus vai falar de uma liderança, o ônibus vai falar de um chamado, e o ônibus vai falar que Deus está colocando uma empresa em tuas mãos. Por mais que ainda você não por mais que você só tenha o sonho, por mais que você só tenha o projeto. Mas aí você vem com o sonho, com o ônibus, tá? Ônibus também fala de quem está junto com você no chamado e também fala Deus te afastando de pessoas, tá? Ele te dando uma nova rota, ele mudando o seu destino, certo? E no sonho vai ter o contexto, e dependendo do contexto, aí que vem se é algo bom ou algo ruim, porque o ônibus sempre o que acontece? Pessoas perdendo oportunidade, né? Pessoas não entendendo o que Deus quer dizer a elas. Então, quando você está prestes a arrumar um emprego, muitas pessoas sonham com ônibus, certo? Quando você está prestes a entrar também, vamos dizer, na escola de Deus, um processo de Deus, Deus vai começar a te preparar, certo? Meus amados, entenda uma coisa. Tem coisas que você vai aprender com pessoas, certo? Tem coisas que você vai... E tem pessoas que foi chamada para aprender com o próprio Espírito Santo. E tem coisas que você vai aprender com mentores, tá? Com pessoas. Mas tem pessoas que aprendem com o próprio Espírito Santo, com o próprio Deus, tá?
Então, assim, a gente aí já está falando de Elias e de Eliseu, certo? Então, também Deus vai dar... Por que eu tô falando isso? Sonhos, você indo para a escola de ônibus. Se prepare, porque você vai entrar na escola do Espírito Santo. Já vi muitos sonhos desses, tá? E sendo que muitas vezes também Deus vai te colocar em um lugar, num determinado lugar, determinado emprego, e você vai pegar aquela experiência, você vai aprender aquilo que Deus quer, para que lá no futuro Deus venha te capacitar, te ensinar, para que você venha abrir o seu próprio negócio. Então você tem que ficar muito atento e atenta a esses sonhos, porque ônibus eu considero que seja um projeto grande, tá? Vai falar muito de quem também está do seu lado. Um exemplo, tem pessoas que perde a descida, né, do ponto. Ela perde aquilo dali, né? Perdeu. Então, assim, ela está sem discernir o tempo, tá? E ela não está entendendo o caminho, não está compreendendo, tá? Os sinais, tá? De Deus na vida dela. Então, ela perde, por exemplo, a hora da descida, ela perde, ela perdeu o ponto de parada. Então, ela está perdendo uma oportunidade, um tempo de virada, certo? E para você perder isso, depois vai virar, ela perde muitos anos da vida dela. Ela perde oportunidade. Então, às vezes, muitas pessoas sonham com ônibus. Então, eu acredito assim, que teria que levar mais sério, certo? Esse sonho. Por quê? Porque você pode estar perdendo algo muito grande que Deus está preparando para você. Então, você não está discernindo o tempo, não está discernindo os sinais e você perdeu. Tem gente que sonha perdendo o ônibus, perdendo a oportunidade, tá? Ela tá perdendo a chave, a virada da vida dela. O tempo da virada, fala agora, é agora. Mas ela não está discernindo, ela não está entendendo, ela não está vendo os sinais. Então ela perde oportunidade. Ela está perdendo anos da vida dela. Então esse sonho é muito sério. Eu quero deixar um exemplo aqui. Eu gosto de sempre que eu posso compartilhar com vocês, tá? Certa vez eu estava dentro do ônibus, a minha irmã sonhou comigo, nem foi eu que sonhei, a minha irmã sonhou comigo, que eu já estava no ônibus lá na frente. Eu estava na frente dela, e só que ela tinha ficado para trás, ela estava em outra rodoviária e eu já estava lá na frente. Só que eu não pude ir mais para frente, eu fiquei parada numa rodoviária. E daí, mesmo eu na frente dela, eu não poderia ir sem ela, porque ela estava para trás. Você entende que na hora, você compreende que o seu sonho parece muito vago? Hoje, para mim, eu falo, eu não entendo, mas eu me preocupo com os sonhos. Eu me preocupo com o que Deus está dizendo com isso. Então, depois, aí o que aconteceu? Nós começamos a orar. Eu comecei a orar com todo empecilho, toda contrariedade, tudo que estava para chegar de Deus, oportunidade para minha vida. E por que minha irmã estava lá atrás, que era para nós caminhar juntas? Então, nós começamos a orar sobre esse sonho. Gente, muitos sonhos entrei em jejum, tá? Para não acontecer. Ou tipo assim, para aquela bênção ser liberada, porque você vê que tá com resistência. Então, aí entramos em jejum para compreender o porquê que ela estava para trás, eu estava para frente, mas mesmo eu lá na frente, o que acontece?
eu não poderia seguir sem ela. Depois nós fomos entendendo, entramos em oração, que estava tudo para ela não ir em um projeto de Deus na minha vida. Mas ela precisava estar junto comigo. Porque se ela não fosse comigo, eu não poderia ir. Você entende? Olha como que é. E era algo de Deus para minha vida. Era um projeto de Deus para minha vida. Mas eu não poderia ir sem ela. E quase que não deu para ela ir. Olha só. Então o sonho teve um contexto, eu tô aqui resumindo para vocês, tá? Também já tive muitos sonhos com ônibus com mulheres. Lá dentro tinha um assunto, e então eu entendi o que Deus estava chamando eu para esse chamado também, tá? Com mulheres. E lá dentro tinha um assunto. Então ali estava falando sobre um chamado, certo? Então tudo, eu acredito, quando você sonha com ônibus, não é que as outras coisas não sejam responsabilidade, mas há algo muito grande, entendeu? Então assim, quando você sonha mudando de destino, já sonhei também pessoas, nós juntas no ônibus, e quando chegou numa parada, eu ia para um destino e ela iria ficar, certo? Então assim, eu estava compreendendo que Deus estava mudando o meu destino, mudando a minha vida, mudando a minha rota, e que o mesmo destino que aquela pessoa tinha, eu não iria ter. Então assim, você vê que sério. Então, ou você está na frente dessa liderança, ou você está junto com essa liderança. Então, ali está envolvendo pessoas junto ao seu chamado, certo? E tem muitos sonhos com ônibus, poderia dar muitos, mas eu vou deixar esses aqui, tá bom? Para vocês terem noção, para quando vocês sonhar com ônibus, você principalmente que sonha com ônibus, perdendo o ônibus, perdendo a parada, eu acredito que eu mais escuto, tá? Então assim, você tem que compreender o tempo, tá, de Deus, compreender o tempo de Deus, compreender o que Ele quer para você naquele tempo, porque é assim, Deus, Ele vai fazendo conforme a vontade dEle, por mais que você não entenda. Então, você precisa seguir uma linha, você precisa seguir a palavra e a voz dEle, entendeu? Então, assim, o ônibus, eu falo assim, é um sonho muito profético. Então, que você não venha perder o que Deus tem para você nesse tempo. Que você venha ver, estar sensível aos sinais, certo? Para que você não venha perder essa oportunidade, essa virada de Deus na sua vida, tá bom? Então, o seu sonho vai ter um contexto, o contexto, ele muda muito, tá? Ele muda por uma, vamos dizer, uma coisinha assim, seu sonho muda. Às vezes você interpreta um sonho, às vezes você não precisa entender ele todo, eu sempre falo, mas vem a revelação do Espírito Santo e as notas, tá? Mas às vezes, por você deixar de contar uma coisa ou um sentimento, por que eu não gosto de interpretar sonho escrevendo? Por quê? Porque a pessoa teve sentimento nos sonhos. Se ela relatar os sentimentos, amém. E ela precisa compreender também o que vai vir para ela, aquela revelação. Então, os sonhos, ele vai ter sentimentos, ele vai ter o cenário, tá? E você precisa estar bem sensível a esse sonho. Não me ignore, sonho com ônibus. Não me ignore. Eu já tive vários. E se eu não tivesse seguido, tá? Essa voz de Deus, ter compreendido, você vê lá na história da minha irmã, era um projeto de Deus para minha vida. Mas se ela não estivesse junto, nós duas não estivessem juntas, não iria concretizar. Porque por mais que eu estava lá na frente, e ela lá atrás, e aquela contrariedade, aquela resistência para ela não ir, porque queria travar algo de Deus na minha vida. Olha a importância, tá? Meus amados, eu quero deixar aqui
esse significado. Eu espero ter ajudado você. Falar de ônibus falar de muitas coisas, muito significado, tá? Mas o importante, você pega isso que foi falado aqui e tenta encaixar aí no seu sonho. Tenta encaixar. Porque você também sente que o sonho não foi bom. Tantas pessoas que eu sonho com elas, você acredita que eu não falo da interpretação, às vezes? Eu só falo do sonho. E a pessoa me fala assim, nossa, mas não é bom, né? Primeiro, eu tento deixar ver o que ela entendeu. Entende? Por quê? Porque o meu objetivo é também ensinar. Para aquela pessoa, ela começar também a interpretar os sonhos dela. Entende? Então, quando eu conto algo, olha, eu sonhei com você, eu mando um áudio, a pessoa já entende, você às vezes já entendeu o seu sentimento, você teve um sentimento que não foi bom. Então, se não foi bom, Deus tem algo muito grande sobre a sua empresa, tá? Sobre o empreendimento, sobre o que está dentro de você, do seu coração. Não foi bom? Meus irmãos, minha irmã, meu irmão, entre em oração, certo? Ouça os sinais de Deus. Veja os sinais, ouça a voz de Deus. Meus amados, quero deixar aqui esse vídeo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Curta, compartilha, se inscreva. E que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Fique na paz.